Planeta Terra. A tensão só aumentava. Bulma pilotava sua nave na máxima velocidade, com o rosto sério e preocupada. No banco de trás, Mr. Satan segurava a Bra, que ainda estava dormindo. Já fazia uma semana que Goku e Vegeta desapareceram. Ela então mostra um símbolo da Patrulha Galáctica ao Mr. Satan e pergunta se os sequestradores usavam aquilo. Satan engole seco e responde que sim. Então ele pergunta para onde eles estavam indo afinal. Bulma responde sem nem olhar para trás: para a casa da minha irmã Tigers. Ela tem um comunicador que pode falar com o Jaco. Enquanto isso, no espaço, a nave de Meros chegava ao QG da Patrulha Galáctica. E assim que pousam, uma pergunta direta vem: o Majin Buu já está acordado? Um patrulheiro responde que sim, ele estava no refeitório. Um agente desesperado surge correndo em pânico. Socorro! Ele tá comendo tudo! Ele tá acabando com o estoque! Meros nem reage. Iriko deixa a nave pronta. Vamos partir imediatamente. Do outro lado, Jaco aparece dando ordens. Esses prisioneiros levem para a prisão galáctica. Mas, antes que pudesse continuar, alguém diz que ele tem uma ligação para Jaco. Ele já revira os olhos. Hã? Minha mãe de novo? O homem responde que não. Era uma mulher da Terra. Ela disse que se chama Tigers, e na mesma hora ele atende. A cena então retorna para a Terra. Bulma, já na casa de Tigers, escuta tudo, cada detalhe, cada risco, e quando o Jaco termina, o clima pesa. Se alguma coisa acontecer com meu marido, você vai pagar por isso, entendeu, Jaco? Jaco fica em silêncio por um momento, então ele pergunta: que? Tá me ameaçando? Quer ir pra cadeia, mulher? Satan entra no meio e pergunta onde estava Buu. Jaco responde que ele estava vivo e tinha acabado de acordar, mas Bulma já perdeu a paciência. Quero uma nave agora. Eu vou até aí. Se o universo vai acabar, eu quero olhar na cara desse tal de Moro. Jaco fica em silêncio. Então, um plano malicioso surge em sua mente. Alô? Alô? Bulma diz que sabe que ele está fingindo. E então, Jaco simplesmente desliga. Mas então, uma nova informação chega. Eles tinham acabado de receber sinais de Goku e Vegeta. Eles estavam perto de Namekusei. Jaco arregala os olhos e fica feliz. Os dois estavam vivos. A cena então corta para o planeta Namekusei. Dentro de uma caverna escondida, Goku finalmente abre os olhos, ferido, exausto. À sua frente, um pequeno Namekuseidin. Seu nome era Eska. Vai com calma, dizia Goku. Sua energia também foi drenada. Mas o garoto responde: eu consigo ajudar, tio. Não sou tão bom quanto o Dendê, mas eu posso curar também. Poucos minutos depois, Vegeta também desperta, confuso, dolorido. Então, ele pergunta quanto tempo ele ficou adormecido. O patriarca daquele local diz que eles ficaram 3 dias desacordados. Os dois se encaram. 3 dias? Aquilo era tempo demais. Vegeta então pergunta onde estava Moro. A resposta vem pesada. 3 vilarejos já foram destruídos. E agora ele está indo atrás do ancião Chisuburi. Vegeta arranja os dentes. Então aquele desgraçado já tem 3 esferas? De repente, uma dor absurda chega em seu corpo. Seu corpo reage. Algo está errado. E então o planeta inteiro treme. Moro já chegou. Uma vila inteira cercada por lava. Sem saída. Sem esperança. Um Namekuseidin é jogado diretamente nas chamas. Entregue a esfera do dragão, ou todos vão morrer aqui. Um guerreiro tenta resistir, mas o resultado era inevitável. Ele acaba sendo morto sem esforço. De longe, Goku e Vegeta sentem uma pequena presença, depois outra e outra, sumindo completamente, uma por uma. Droga! Goku murmura: eu não consigo usar o teletransporte ainda. Mas o patriarca então fala: ainda há esperança, a assimilação. Goku entende na hora. É a mesma coisa que Piccolo fez anos atrás em Namekusei, na batalha contra Frieza. O patriarca responde que era aquilo mesmo, e então começa. Guerreiros de vários vilarejos se fundindo. 1, 2, 3, 6. Um único guerreiro renascendo, mas muito mais poderoso. Aquele era o Salvador de Namekusei. Então ele chega voando a máxima velocidade, sem avisos, o punho cerrado. Então ataca diretamente na nuca de Moro. Mas antes mesmo do golpe conectar, Moro reage. Sem nem olhar para trás, seu braço atravessa o corpo do guerreiro. Todos ali ficam em espanto, completo choque. Ninguém consegue entender que o Salvador foi morto instantaneamente. Então, esse era o seu Messias? O corpo do Salvador cai no chão, sem vidas. Sinto muito. Ele já estava morto antes de me enfrentar. O desespero toma conta de todos. Goku tenta entender como o Moro está encontrando as esferas. Vegeta então responde: pelas vilas, pelo ki acumulado, igual o Frieza fez. Então havia ainda uma última chance. Se Moro não conseguisse localizar aquela esfera que estava com eles, eles ainda estavam seguros. Goku então olha para a esfera do dragão, a última esperança. Ele se vira para o patriarca e diz para todos se espalharem. Não era para deixar Moro encontrar eles. O patriarca concorda
concorda, mas também já era tarde demais. Todos da vila já estavam mortos. Cranberry procura e então encontra mais uma esfera. Ele olha para Moro e pergunta como ele sabia. Moro apenas ri, aponta. A próxima está naquela direção. Vamos, Cranberry. O bode velho já sabe e agora não existia mais lugar para se esconder. Enquanto isso, na terra, no alto do templo de Kami, Dendê e Piccolo sentia algo estava errado, muito de errado. Dendê, eu parei de sentir o ki de Goku e do Vegeta há dias, dizia Piccolo olhando para os céus. Dendê fica em silêncio por um momento. Se Goku e Vegeta não estavam mais na terra, então ele só podia estar em Namekusei. Dendê fecha os olhos, então começa a falar. E seja lá o que está acontecendo lá, não é nada de bom. A cena retornava para o planeta Namekusei. O plano de Goku havia fracassado. Mesmo com os Namekuseidin se espalhando, Moro começava a fazer o impossível. Ele agora conseguia localizar as esferas do dragão diretamente. E agora ele estava com 6. 6 esferas já estavam em suas mãos. E a última, ele sabia exatamente onde estava. Dentro de uma base escondida. Goku e Vegeta ainda se preocupavam, mas não havia mais tempo. E o bode velho estava indo diretamente para Goku e Vegeta. E a conclusão que Vegeta fazia era: Moro estava rastreando as esferas agora. Sem escolhas, mesmo sem energia, eles se levantam. Goku sai primeiro. Vegeta para na porta e faz uma pergunta que ninguém esperava. Ei, velhote, eu matei vários de seu povo no passado. O que você pensa nisso? O patriarca fica em silêncio por um momento. Então ele responde: nós não esquecemos, mas também não alimentamos o ódio. Rancor só cria mais guerra. O povo de Namek escolhe a paz. Vegeta fecha os olhos. Nada mais a dizer. Goku fica no topo de uma montanha. O vento soprava forte e seus cabelos balançavam. Goku observa o horizonte. Então, em seguida, Vegeta se junta a ele. Kakaroto, se a gente sobreviver, restaurar esse planeta é nossa prioridade, entendeu? Goku continua olhando para o horizonte. Então ele diz: mas sendo bem realista, vai ser um milagre se um de nós sair vivo daqui. Vegeta dá um sorriso tranquilo. Então ele diz: verdade, mas que outra opção a gente tem? E então ele chega. O terrível Mago Moro. Não vão escapar dessa vez. Goku e Vegeta avançam com tudo. Estava de suas energias. Aquilo era a última tentativa, a última luta definitiva. Mas uma nave cortou o céu. A Patrulha Galáctica havia chegado. Mero surge no campo de batalha. Então dá 2 disparos precisos. A nave de Moro cai. O vilão contra-ataca com uma rajada. Meros desvia no ar com precisão absurda. E então Meros prende Moro com uma espécie de gosma especial, imobilizando o bode velho. Meros olha para Jaco e diz: agora, Jaco. Dentro da nave, Jaco tenta puxar Majin Buu e falha miseravelmente. Os dois caem. Buu levanta, olha para o campo e vê Moro. Ele fica em silêncio por um momento e algo dentro dele muda. Eu conheço você. Você é o cara mal que eu prendi há muito tempo. Os olhos de Moro se arregalam. O quê? Você é o grande Kaioshin? Como você ainda está vivo? A atmosfera muda completamente. Buu se enfurece. Você matou meus amigos. Energia explode de seu corpo. Moro entra em desespero. Buu estava liberando sua força máxima. Então, Moro se liberta. A explosão joga todos para longe. Eu não esqueci do que você fez. Grita Buu. E eu não vou deixar você machucar mais ninguém. Ele dispara, sem medo. Moro cria uma parede de lava. Mas aquilo era inútil, porque Buu atravessa aquela parede de lava. Então, acerta um soco limpo na cara de Moro. A luta começa de verdade. Moro atravessa o corpo de Buu e a resposta, zero efeito. Buu sorri e seu corpo se regenera rapidamente, instantaneamente. Ele contra-ataca com uma chuva de golpes absurdos. Moro recua, pela primeira vez pressionado. Ele puxa a energia do planeta, criando uma esfera gigantesca de lava e dispara. Buu chuta para longe, como se não fosse nada. Goku observa empolgado, mas Vegeta percebe algo crucial. Kakaroto, a energia do Buu não está sendo drenada. Goku entende na hora. Então a absorção de Moro não funciona? Não funciona nele? E aquilo era vantagem total para eles.
Buu avança com tudo, ele espanca, ele domina, ele humilha o Mago Moro. Uma sequência brutal é disparada, sem parar, sem dar espaço. Moro reage no desespero, uma rajada direta arrancando a cabeça de Buu. Ele perdeu a cabeça, gritava Jaco. Mas então, o impossível acontece, o corpo de Buu se move, sem cabeça. Ele aponta a mão e a cabeça aparece na palma da mão dele. Sorrindo, Moro trava, confuso, assustado. E nesse exato momento, um soco monstruoso é disparado direto no estômago do velho mago. Moro é lançado para longe. Pela primeira vez, o Devorador de Planetas encontrou algo que não conseguia consumir. E agora, a luta virou. Buu simplesmente recoloca a própria cabeça no lugar, como se não fosse nada. E no mesmo instante, ele desfere um chute brutal no corpo do mago. Moro é lançado com violência. Goku observa impressionado. Nossa, eu não vi o Buu lutar assim há muito tempo, mas ele está muito forte. Meros analisa. As memórias do grande Kaioshin podem ter liberado um poder oculto, mas nem eu esperava algo nesse nível. Moro então começa a se levantar, mas ele estava completamente irritado. Se eu ainda tivesse meus poderes mágicos, você não teria a menor chance. Buu responde na hora. Para de chorar, porque essa vai ser sua última luta. E então Buu muda completamente. Mais 4 braços surgem em seu corpo, totalizando 6. E ele avança com tudo, uma metralhadora de socos, sem parar, sem espaço. Moro é esmagado, dominado, humilhado. Mesmo assim, Meros grita para que ele cele o velho mago agora. Buu então lembra, era hora de acabar com aquilo. Suas luvas se soltam e prende Moro completamente. Braços, pernas, tudo imobilizado. Buu começa a se concentrar. Ele começa a canalizar o poder do Kaikai Matoro. O golpe final estava vindo, mas de repente o céu escurece completamente. Uma presença colossal surge. Porunga foi invocado. Crumbelly, ele conseguiu. Matou o patriarca e, usando o dispositivo, força Esca a fazer o pedido. E seu primeiro desejo, um pedido simplório, simples, egoísta. Ele pediu para Porunga curar seus ferimentos. E Porunga realizou seu primeiro desejo. Aquilo foi fácil demais. Goku e Vegeta disparam na direção, mas já era tarde. Moro fala direto na mente de Crumbelly para que ele trazesse de volta todos os seus poderes mágicos. Crumbelly hesita. Ele queria fugir, sobreviver. Moro então ameaça. Eu vou te caçar até o fim do universo se você correr. Faça meu pedido. E, sem escolhas, ele faz o pedido. E naquele instante, tudo muda. O poder de Moro retorna completamente. Agora, suas energias estavam completas. Seu poder mágico estava restaurado. E uma quantidade massiva de energia rodeia o seu corpo. Lava envolve ele. E então, ele desaparece completamente. E em uma velocidade absurda, ele surge diante de Goku e Vegeta. Um golpe e os dois são jogados ao chão, sem reações. Crumbelly tenta terminar o último desejo, mas era tarde demais. Moro atravessa o peito dele. Por quê? Moro ri. Você fez um ótimo trabalho. E o corpo do ex-soldado de Frieza cai, sem vida. Agora só resta um desejo. Moro pega o dispositivo, olha para Porunga. Vamos ver se você consegue realizar esse desejo. A cena então corta para a nave da Patrulha Galáctica se aproximando, mas então algo estranho acontece. As esferas do dragão se espalham pelo planeta inteiro. O desejo foi realizado. Goku e Vegeta encaram Moro. O que você pediu? Ele responde frio. Isso não é da sua conta, Saiyajin. A nave então chega. Moro observa. Oh, grande Kaioshin. Esses são seus amigos? Eu não preciso mais lutar com vocês agora. Então ele desaparece de novo, sem deixar rastros, sem que nada. Todos ficam em silêncio. Aquilo era perigoso. Buu pousa, sério. Ele vai tentar devorar o planeta. E aquilo era a última etapa que Moro fazia quando eliminava todos os habitantes. Buu então encontra Esca, o último sobrevivente, e rapidamente o cura. Esse ainda tá vivo, mas não consigo curar vocês dois. Goku e Vegeta se entreolham, sem energia, sem tempo. O planeta começa a tremer. Algo gigantesco está acontecendo. E então Buu toca os dois. Uma nova energia flui deles, mas algo mudou. Goku e Vegeta olham, não é mais o mesmo Buu. Era o grande Kaioshin, assumindo o controle. É um prazer conhecer vocês. Enquanto o Moro não for derrotado, eu estarei no comando. Todos ali ficam sérios, e o grande Kaioshin continua. Ainda há tempo, mas precisamos encontrá-lo antes que ele devore todo o planeta. Goku sorri confiante, mesmo no caos. Então vamos. Ele estende a mão e pede para todos segurarem nele. Agora não é mais uma batalha.
batalha. É uma corrida contra o tempo, porque se Moro começar, não vai sobrar nada de Namekusei. Goku olha para Vegeta e o grande Kaioshin, segurem firme. Antes dele irem, Meros avisa: vou preparar a nave e encontrar vocês. Goku apenas responde: beleza. E então os três desaparecem, e no mesmo instante o planeta inteiro reage. A energia vital de Namekusei começa a ser drenada. Tudo, absolutamente tudo. Os que ainda estavam na superfície correm desesperados. A nave da Patrulha Galáctica sobe, fugindo, saindo da órbita. Do lado de fora, no espaço, Moro flutua, absorvendo, condensando, transformando toda aquela energia em uma esfera colossal gigantesca. Goku e Vegeta e o grande Kaioshin chegam. Sem hesitar, os dois se transformam, Super Saiyajin Blue, e avançam juntos. Ataque direto, mas nada, ilusão. Eles olham ao redor, outro ataque, outro erro, outra ilusão. O que está acontecendo? Goku estranha aquilo tudo. Vegeta fecha a cara, tem alguma coisa de errado. O grande Kaioshin então responde: o corpo verdadeiro dele não está aqui. Vegeta então explode: onde está você, Moro? De onde você está drenando o planeta? E então o Kaioshin encontra, longe, muito longe dali, e em pé, sobre o meteoro, estava ele, o Mago Moro, consumindo todo o planeta. Goku dispara na direção do velho mago, mas Vegeta segura. Espera, Kakaroto, ali já é o vácuo. O Kaioshin não hesita: eu resolvo isso. E parte sozinho na direção do Mago Moro. Moro observa, calmo, e então ele faz algo bizarro. Ele, com uma energia que acumulou, o Kaioshin ataca, um soco direto, mas Moro nem se move. Uma armadura de que bloqueia tudo. Ele segura o punho do grande Kaioshin, olha com desprezo e diz: como você ousa aparecer com esse seu rosto patético? E o Kaioshin responde com uma sequência brutal, golpes rápidos, precisos, mas nada funcionava. Moro desvia de tudo, e então contra-ataca, um chute violento, e o Kaioshin é lançado para longe. A luta então volta a continuar, mas cada vez mais distante, até desaparecer completamente do campo de visão. Dentro da nave, Meros observa: a drenagem parou, então a luta começou. Iriko confirma: Moro e o Kaioshin saíram da órbita. Goku e Vegeta ainda estão na atmosfera. Pra onde nós vamos agora? E a resposta vem imediata: primeiro, vamos salvar ele. O grande Kaioshin reúne energia, dispara uma rajada poderosa. Moro engole aquilo tudo, como se não fosse nada. Então ele começa a falar: antes, suas habilidades me confundiam, mas agora você é irrelevante. Ele olha diretamente para o grande Kaioshin e continua proferindo suas palavras: o que aconteceu com você nesses últimos 10 milhões de anos? Isso aqui é medíocre. O grande Kaioshin assume a posição. Aquele era o Kaikai Maturo, a técnica de selamento absoluto. Aquilo era a última esperança. Moro começa a rir. Vai em frente, eu quero ver. O grande Kaioshin fica em silêncio. Ele não se move. Moro então percebe: agora entendi. Você não consegue usar mais, não é? Não tem poder o suficiente, não é? E o Kaioshin sorri, de leve. Você é mais esperto do que parece. E naquele instante, a esperança desaba. A nave chega, Meros abre a porta e pede para Goku e Vegeta entrar. Dentro da nave, Goku tenta entender: peraí, ele só consegue usar a técnica no planeta? Meros então nega: não, do jeito que ele está agora, ele simplesmente não consegue usar. Vegeta encara Meros e pede para ele explicar isso direito. Meros respira fundo e então começa a explicar: eu percebi isso bem antes, quando o Buu tentou usar a técnica lá no planeta. Goku se desespera: aquela não era a carta final? Todos ficam em silêncio. Meros finalmente revela: isso provavelmente aconteceu por causa da divisão do Buu. A única técnica capaz de derrotar Moro simplesmente não pode mais ser usada. E agora o universo ficou sem resposta. Dentro da nave, o clima era pesado. Jaco claramente não entendia nada. Pera, do que vocês estão falando? Vegeta então responde seco: da divisão do Buu, o lado bom e o lado maligno. Meros confirma: exatamente isso. Jaco tenta processar, mas desiste. Ele olha para Eska: ei, pivete, aquele cara rosa, ele criou braços do nada. Eska responde com calma: ah, tio, nós conseguimos regenerar membros, mas também fazemos assimilação. É como uma fusão. Jaco fica em choque: vocês são bizarros pra cacete, hein, velho? A cena então volta para Goku, Vegeta e Meros, que continuam conversando. Então, o poder divino ficou com o lado maligno de Buu? Vegeta questiona. Meros responde que sim. Então ele continua: eu achei que o Buu bondoso ainda tivesse esse poder, mas parece que não. Goku lembra na hora que de Buu, aquele cara tinha algo diferente mesmo. Enquanto isso, no espaço, o grande Kaioshin estava sendo esmagado, sem chances. Moro então
analisa a situação. Então foi isso? Alguém roubou seu poder, por isso aquela forma rosa ficou tão fraca. E então um chute monstruoso direto na cabeça do grande Kaioshin. O Kaioshin atravessa um meteoro inteiro e de repente algo estranho acontece. Uma visão, ele vê Goku lutando contra Kid Buu e a Genkidama sendo formada, e a aura daquela energia era de todo o universo. E então o disparo final, o grande Kaioshin entende. Então foi ali, quando ele foi destruído, que eu perdi meu poder. A visão desaparece e volta à realidade. Moro está ali, observando. Agora que eu vi suas memórias, ficou claro. Ninguém nesse universo pode selar minha magia. Um sorriso maligno surge em seu rosto. Finalmente, eu não preciso mais temer ninguém. Assim então retorna para a nave. E lá, Vegeta fecha os punhos. Então acabou. Vai ter que ser na força bruta mesmo. Iriko aponta. Eles estão ali, ó. A luta continua. Vegeta range os dentes. Maldição, lutar no espaço é inútil. Meros olha para os dois e faz uma pergunta direta. Vocês conseguem derrotar o Moro? Os dois Saiyajins ficam em silêncio e a resposta vem firme. Sim, diz Vegeta. Sem a magia, ele não é páreo. Meros sorri. Então ele entende. Então eu vou trazer ele de volta para Namekusei. Todos ficam confusos. Goku pergunta como. Meros não responde. Apenas veste um traje espacial e pede para os dois voltarem ao planeta. E então ele sai e vai direto para o Mago Moro. No espaço, Moro está prestes a finalizar o grande Kaioshin, mas Meros intervém, disparando a gosma, prendendo e puxando o Mago Moro. Moro reage e puxa de volta. Meros solta, gira, se reposiciona e então ele faz um movimento perfeito. Ele pega o grande Kaioshin e leva até outro meteoro. Grande Kaioshin, você ainda consegue se teleportar? E o grande Kaioshin, mesmo debilitado, responde que sim, ele ainda poderia usar. Moro então chega, irritado. Meros começa a disparar, sem parar, sem dar espaço. Você acha que isso funciona comigo, patrulheiro? Moro desvia de tudo. Aquilo era fácil demais depois que ele restaurou todo o seu poder. Mas Meros continua, provocando, ganhando tempo. Eu já mandei parar. Moro dispara na direção de Meros. Meros desvia, usa as botas, puxa um meteoro e arremessa contra o mago. O velho mago Moro destrói aquilo com facilidade, sem esforço. Mas aquilo tudo era apenas uma distração. Meros avança e dá um golpe direto no mago. E naquele instante, o Kaioshin age. Então, em um piscar de olhos, ele se teleporta com o mago Moro. Moro está de volta ao planeta Namekusei. Meros faz um sinal. Missão concluída. Goku sorri e diz que valeu. Ele segura Vegeta e se teleporta também. Agora, os três estão frente a frente. Goku dá um passo à frente. Moro, agora é uma luta justa. Energia no máximo. Você não vai fugir dessa vez. O mago Moro sorri. Calmo, confiante, perigoso. Vocês são muito inocentes. Parece que esqueceram do meu terceiro desejo. Eles achavam que tinham uma chance, mas Moro já estava um passo à frente o tempo todo. E se você quer saber o que Moro pediu e como isso muda completamente o destino da luta, fica ligado, porque a próxima parte simplesmente destruiu tudo que você acha que sabe. E com isso chegamos ao fim. Isso é tudo. Fica com Deus. Até a próxima. Fui.